tudo bem? Eu sou Elisandra Sobral, do Ateliê Liartes Artesanatos, e hoje eu estou aqui para fazer um pouquinho de pet utilitário para vocês. Na realidade, não é nem um pet utilitário, vai ser uma decoraçãozinha feita na máquina de costura. Porque assim, gente, eu sou muito metida besta de ver, fazer, bolar, às vezes criar, às vezes copiar e reformar, coisa que todo mundo faz. Mas vocês até também podem estar achando estranho. Poxa, mas o que tem a ver? Isso aqui, na realidade, isso aqui é meu lixinho, tá, gente? É um lixinho que cada máquina de costura que tem no meu ateliê tem do lado para as alunas costurarem, pegarem a linha, já jogar aqui dentro. Só que hoje eu coloquei esse monte de lavandas, são artificiais, lógico, né? Aqui dentro, porque o que nós vamos fazer, a peça que nós vamos criar, não vou mostrar para vocês ainda, ela tem tudo a ver com isso daqui. Então no final eu vou estar retirando isso e vou estar mostrando para vocês o que vamos fazer, tá? Então assim, por enquanto, sei que tá bonito, mas eu vou deixar aqui do lado. Pronto. O que vamos fazer? Vai ser algo decorativo para varanda, para lavabo, para algum cantinho que você queira deixar especial. Então isso vai ser bem legal. Então assim, nós vamos começar pegando o molde e riscando esse molde no nosso tecido. Vamos precisar de uma vez no tecido principal e uma vez no forro, tanto para a parte maior como para a parte menor da peça. Tá? Então olha só. O meu molde é esse daqui, olha. Nossa, que coisa estranha, né? E aqui eu tenho outra parte menor que no caso é um bolsinho, né? Ele serve de bolso pra gente. Então essas duas partes eu vou pegar. Olha só, aqui eu não tô usando manta, nem R1 e nem R2. Aqui eu tô usando aquele acoplado, tá? O nylon dublado aqui, ó. Ele, uma vez tecido e uma vez forro. Então coloquei aqui, ó, direito com direito. E faço a mesma coisa com a parte maior, ó. Acoplado, tecido e forro. Por que eu tô riscando isso aqui? Porque toda vez que eu trabalho com curvas, eu não gosto de trabalhar com pé de máquina, tá? Então sempre que eu trabalho com curvas, eu procuro riscar o meu molde sobre o tecido e costurar em cima do risco, porque assim eu vou ter sempre as minhas curvaturas bem bonitinhas, bem perfeitinhas, ok? Então vamos começar a costurar. Então cortei no molde, uma vez de cada. Para essa parte aqui, que vai ser essa parte superior, o que nós temos? Duas linguetinhas, que a gente chama de lingueta, mas ele vai servir para usando de suporte para pendurar alguma coisa. Olha, eu já dando a dica. Então ele vai servir para isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o alfinete, aqui, e vou posicioná-lo, deixa eu dar uma marcadinha, mais ou menos uns 2 centímetros para dentro. Então eu vou saber pela saliência do próprio tecido, tá? Então eu venho aqui, a saliência do tecido tá aqui. Olha, eu tenho exatamente 1,5, eu tenho 2,5. Então vai ser essa minha distância, 2,5. Pego o alfinete. Como eu vou costurar em cima da minha linha, eu deixo ele um pouquinho acima do risco, tá? Já vou mostrar. Ponho sempre 2 alfinetes. Por que 2? Para na hora que eu costurar um alfinete, o pé da máquina, ela não empurrar essa minha linguetinha e a minha peça fica tortinha lá dentro. Vou colocar aqui dentro novamente. Vejo se que está coincidindo mais ou menos a altura que passou do outro lado, para não ficar uma parte maior e outra menor. Vamos empurrar um pouquinho mais. Vocês repararam, né, que quando eu tô dando aula de cartonagem, eu também uso essa régua. Tô dando aula de pet, eu uso essa régua. Então eu uso essa régua para muita coisa, inclusive porque ela é para patchwork, tá? Opa, bati. Então, venho aqui, põe o alfinete, põe o alfinete aqui também. Então agora sim, eu vou começar a costurar deixando mais ou menos 4 dedos
pra começar a minha costura, pra depois ficar mais fácil pra eu desvirar por aqui, tá? Tiro dessa, deixa eu me ajeitar. Vamos lá. Então, o pé da máquina, costura no meio, agulha bem ao meio, ó, abaixo. Começar sempre com retrocesso. E vamos costurar em cima do risco. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tesoura de picote e vou cortar todo em volta, todo esse excesso do meu tecido de forro. E do meu tecido que tá com a manta também. Aqui eu tô usando uma linha azul. Volto aqui. Pronto. Tiro os alfinetes. E agora corto. Como eu tenho a parte toda arredondada, eu vou cortar com a tesoura de picote, que pra mim vai ser bem mais fácil depois na hora que eu tiver que desvirar, ao invés de ficar fazendo piques no meu tecido, tá? Aqui eu deixo um pouquinho maior, tá? Porque na hora que eu colocar essa minha partezinha pra dentro, pra fazer a junção de um tecido com outro, vai ficar melhor. Então aqui eu corto a diagonal do biquinho do meu tecido, ó. Aqui eu faço isso aqui. O outro lado, corto a diagonal. Então, eu vou desvirar. Gente, isso daqui é algo muito rapidinho pra fazer. É uma decoração que deixa o ambiente bem fofo. Então, assim, espero que realmente vocês gostem. E eu quero ver, viu, essa pecinha pronta. Quero ver fotos no Face dela. Quem fizer, manda fotinho pra mim, vou ficar assim super feliz de estar vendo que meu trabalho tá sendo feito também por vocês. Isso é sinal assim de super carinho. Venho aqui, deixo a pontinha bonitinha, ó, pra ela ficar bem ajeitadinha, tá? Eu vou costurar o outro, depois que eu costurar o outro, eu venho. Aqui nós não vamos fazer um pesponto. Lê, não pode fazer pesponto? Não. O pesponto disso daqui vai ser diferente. Isso daqui vai ser um caseado um pouco gigante. Olha só, pesponto, negócio de decoração, caseado. Nossa, que é isso? Continua curiosa? Então vamos para outra parte. Venho aqui, deixo o molde aqui e também vou costurar esse, tá? Também, olha, tecido, forro, manta R1 ou... Como eu prefiro trabalhar com acoplado, que eu acho melhor, ele desliza melhor na máquina, então aqui eu usei o acoplado. De novo, aqui eu vou até aproveitar e colocar alguns alfinetes. Como essa parte aqui já é uma partezinha maior, eu não gosto de que fique fofo ou criando preguinhas, tá? Gente, o hábito continua. Bolinhas dos alfinetes todas para um lado. Quando deixam fora de óleo, eu fico chateada, dou bronca em todo mundo. A Paula tá aqui e tá dando risada de mim, porque ela sabe que é verdade. Aqui. Vocês
devem pensar, nossa, a máquina dela deve ser toda arriscada. Eu não deixo, ó, em momento nenhum, bater na minha máquina, sou super ciumenta com ela. Aqui nós temos bastante curvinhas. Um detalhe bem importante, gente, é que toda vez que vocês estiverem costurando curvas, e essas curvas forem mais fechadas, o que é interessante de vocês fazerem? Diminuir o ponto da máquina, porque você diminuindo o ponto da máquina, ela vai fazer com que a sua curva fique bem perfeitinha, tá? Que no caso aqui, eu vou começar primeiro com um ponto já um pouquinho maior, que é o ponto normal dela, eu tô usando 2,5 mesmo. Mas a hora que eu começar a chegar nas curvinhas e sentir a necessidade de diminuir o ponto, diminuam, para que as suas curvas fiquem bem bonitinhas, tá bom? Isso é uma dica que, principalmente para quem faz carteiras, essas coisas todas, é bem interessante seguir isso. A Lê às vezes entra no 220 aqui na máquina, vocês repararam, né? Quando eu percebo que ela vai querendo juntar, eu levanto o calcador, para que ela não forme rugas e nem fique nenhuma preguinha no final da nossa costura, tá? Aqui ainda não precisei diminuir o ponto, porque aqui tá obedecendo super tranquilo. Aqui eu vou diminuir um pouquinho a velocidade. Pronto. Bom, aqui vocês observaram que eu costurei tudo de uma vez. Porém, eu vou escolher esse ladinho aqui, tá? Pra dar um retrocesso, novamente. E mais aqui embaixo, porque depois eu vou dar uma desmanchada. E vou descosturar, né? Vou desmanchar, descosturar para deixar uma abertura para poder desvirar. Então, quando eu passo a costura, o que fica legal é que o tecido já fica marcado. Então, isso facilita para mim, a hora que eu for passar ferro, ele já obedecer melhor, tá bom? Então, aqui... tiro toda parte do alfinete. Gente, eu não sei se eu sou muito sem jeito ou eu não tenho afinidade nenhuma com tesouras, tá? Isso no geral, tá? Com a de picote, então, sou mais atrapalhada ainda. Porque geralmente tudo que eu corto é sempre com rótore, inclusive na cartonagem. Só quando eu tô fazendo algum projeto de corte mesmo no papelão, que daí eu vou usar meu estilete, né? Mas pelo contrário, eu uso muito rótore. Além de estar cortando aqui com a tesoura de picote, eu também vou fazer alguns piques para garantir que ele fique bem bonitinho na hora que eu desvire, tá? Porque eu também não chego muito perto da costura quando eu tô com a tesoura de picote, não. Venho aqui, principalmente nessa parte que são os cantinhos, ó. Vou trazer um pouquinho pra cá, para vocês possam observar melhor. Ó, principalmente nessas curvinhas aqui, eu procuro chegar mais próximo da costura, porém tomando cuidado para não rasgar, ok? E procuro obedecer também o desenho da peça, tá? Então agora aqui,
Eu vou desmanchar como eu avisei pra vocês. Vocês observem que aqui eu deixei também sempre um espacinho um pouquinho maior. Quem assistiu o vídeo da maleta, viu essa peça atrás de mim. Quem assistiu o vídeo da maleta? Todos eles. Será que vocês já sabem o que que é? Quanto suspense, né? Bom, mas vocês vão gostar. Assim eu espero, viu? Aqui. Então vamos desvirar também. Olha, super facinho, rapidinho. Produção disso. Gente, vocês sabem que eu acho que quem vai adorar essa peça? A minha amiga queridíssima, a Yara Gonçalves. Porque a Yara, ela é toda fofa, toda meiga. Então, ela gosta de tudo muito decorado, tudo muito floral. Eu acho, então, que ela vai gostar. Yara, se você fizer algum e gostar de fazer, me manda foto, hein? Olha. Gente, não é capinha para bolsa d'água também, tá? Por favor. Não é. Deixa eu pegar aqui. Eu uso muito, gente, quando eu quero fazer curvinhas, uma agulha de tricô. Mais do que eu hashi, até. Então agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ao ferro, tá? Eu não tenho hábito de dar ponto invisível, eu não gosto. Porque eu acho que assim, dependendo do trabalho, você vai perder muito tempo. Eu tenho o hábito de pegar a peça agora assim, olha. Eu coloco a minha cola pano, tá? Eu uso a cola pano da Glitter. Não ganho nada pra estar falando o nome da marca que eu uso, mas eu aprendi isso com tofu e realmente muitas coisas que eu tenho feito, eu só tenho usado isso, tá? Então aqui, venho com a cola pano, passo aqui nessa abertura, vou ao ferro, passo, tá? Então isso daqui vai ficar bem bonitinho, eu vou trazer pra vocês poderem ver. E outro detalhe, isso daqui a gente vai dobrar pra ficar assim. Essa partezinha aqui, nós vamos colocar ela aqui atrás. Quem quiser fazer isso aqui com pesponto até pode. Só que eu acho que tira o charme da peça em si. Porque o ideal disso daqui é que nós façamos um caseado um pouco grande, um pouco assim, maior do que o tradicional e o normal. E em toda essa volta aqui, a gente vai começar a pôr o bolso, portanto é que um faz parte da medida do outro. Então olha só, eu vou fazer essas duas coisas. Eu vou passar a ferro, fechar essas duas aberturas que eu deixei aqui e em seguida eu vou fazer um caseado em toda essa peça. Fazendo o caseado eu volto para mostrar a peça para vocês totalmente pronta. Aguardem só um minutinho, tá bom? Então olha só, pessoal, eu saí, falei para vocês que eu iria passar ferro, né? Tanto essa peça como essa outra peça aqui. Fechar o buraquinho com cola glitter, né, cola pano, e depois fazer o nosso caseado. Olhem só. Tá vendo? Eu fiz o caseado nele inteirinho, só que junto, eu já fiz o caseado deles juntos, ó. Tanto o bolsinho, a parte de trás do bolsinho, quanto ele aqui na frente. Então eu comecei aqui embaixo, subi, voltei e finalizei aqui embaixo novamente, tá? Se vocês repararem, no molde eu fiz, então assim, é um molde super simples, vai estar disponível no nosso site, mas assim, gente, inventem, criem, usem a criatividade de vocês para estar fazendo essa frente cada vez de um modelo diferente, em diagonal, em paralelo, soltinha, enfim, criem. Esse bolsinho aqui, ele não é exatamente do mesmo tamanho que o meu molde, o corpo do molde, só aqui embaixo que eles têm o mesmo tamanho, tá? Por que isso? Porque quando eu fizer o meu caseado, ele tem que ficar com essa abertura, ele tem que me proporcionar essa folga aqui, ó, tá? Por que essa folga? Porque aqui eu vou poder encher, né? Então aqui eu vou pegar um pouquinho de plumante, só pra pôr aqui no fundinho dele, ele se tornar
um cachepozinho de parede, talvez, mais cheio, tá? Mais robusto. E agora é onde vai entrar a parte das minhas lavandas. Eu vou pegar as minhas lavandinhas e vou colocar assim. Vou pegar aqui mais um montinho. Vem aqui. Deixa eu só dar uma arrumadinha nelas aqui, de frente, que eu acho que pra mim vai ficar melhor. Olhem só. Pego aqueles pauzinhos fininhos que a gente encontra nessas casas de artesanato, ou aquele pauzinho de canela, sabe pau de canela que é grande, que às vezes você compra até de meio metro, enfim, passem atrás dessa linguetinha que a gente deixou aqui. O tamanho disso aqui, gente, é um tamanho de 22, tá? Por 7 centímetros. Eu coloquei direito com direito, passei uma costura e depois fiz 2 pespontos aqui, olha. 2 pespontos eu fiz, um de cada lado. Daí cortei ao meio e ficou assim, uma para cada lado, ok? E olha só, gente, isso daqui numa parede, ó, só vou colocar aqui para vocês verem o charme que dá. Aqui tem um pouquinho de linha que não deu tempo de limpar, mas enfim, olha, é assim que fica. Olha, imagina perto desses quadrinhos, vocês montarem aí um cenário, principalmente para quarto de criança, né, para menina, tem o quarto todo decorado, tem alguns cachepozinhos feito em tecido. Para Páscoa, se quer fazer assim, cheio de ovinhos, com coelhinhos saindo aqui de dentro. Para o Natal, fazer com tecidos em tons natalinos. Então isso daqui é uma ideia que eu tô trazendo para vocês, que pode deixar o cantinho de vocês mais elegante, mais aconchegante e trabalhar com qualquer tema, né? Dia das Mães, encher de coração aqui, escrever uma mensagem personalizada para ela. Porque na realidade você dá umas flores dessas, sim, tudo bem, não é flor natural, mas vai ser eterno a lembrancinha, tá? Espero que vocês tenham gostado da dica, dessa brincadeirinha, porque vocês sabem, eu tô cada vez me aventurando mais no pet, porque já tem mais ou menos uns 4 anos que eu faço, mas tanto patchwork realmente, de cortar, de montar panos e todas as outras coisas, como do pet utilitário, assim, dessas coisinhas de enfeitar, de usar, assim, vai me deixando muito, né, aguçada com toda a novidade que a gente encontra por aí e profissionais maravilhosas que a gente tem no mercado. Para falar nisso, também quero deixar um beijo para Lívia Pavan, que mora no meu coração, uma fofa. E Lívia, super beijo para você também, tá? A gente fica tricotando às vezes de madrugada, eu editando vídeo, ela do outro lado também, a gente dando risada uma da cara da outra. E qualquer dia a gente faz uma bagunça juntas, para vocês também, tá? Então é isso, pessoal. Um beijo, não deixem de dar o seu joinha se gostou, de compartilhar nosso canal. Tem mais coisas vindo por aí de dicas pra vocês. Eu não falo que é uma aula, não é a técnica mais tchan do mundo, mas é algo que vocês podem estar usando no dia a dia e usar para incrementar também a técnica de vocês, usar para incrementar o conhecimento de vocês, que às vezes do jeito que eu faço não é do jeito que você faz. Enfim, espero ter ajudado também mais um pouquinho. Um super beijo. Acesse novamente nosso canal, acesse a nossa página do Facebook. Lá tem muita gente me pedindo amizade no perfil da Elisandra Sobral, mas assim, eu criei um grupo voltado para as pessoas que querem novidades nossas, tá? Então, tanto da Forma em Papelaria, que é a nossa parte de papelaria, quanto da Leartes Artesanatos, tem um grupo, né, que foi criado para isso, né? Leartes Artesanatos, tudo bonitinho, para que eu não fique cheio de gente o meu perfil e depois eu tenho que criar, ou o meu perfil tem que virar uma página. Então a gente criou esse grupo especialmente para vocês. Então quem quiser acompanhar nosso trabalho mais de perto pode estar adicionando a gente através desse grupo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!